O Corinthians pode estar cometendo um dos maiores erros dos últimos anos, e a própria Gaviões da Fiel acabou expondo tudo. Porque enquanto a torcida cobrava a ausência do Memphis Depay, nos bastidores surgiu uma informação muito mais pesada: erros internos. Sim, segundo a própria organizada, problemas dentro do Corinthians atrasaram a recuperação do camisa 10, e agora a situação ficou ainda mais delicada. Porque o Memphis quer ficar no Corinthians, mas a diretoria ainda não decidiu o futuro dele. E o pior, o contrato está chegando no fim. Hoje você vai entender tudo o que aconteceu nessa reunião explosiva entre Gaviões e Memphis, os bastidores da cobrança, o que realmente travou a renovação, e por que essa história pode virar mais uma crise gigante no Corinthians. Porque tem detalhe aqui que muda completamente o cenário. E sinceramente, isso começa a preocupar. A situação começou quando a Gaviões da Fiel decidiu procurar diretamente o Memphis Depay. A organizada queria respostas. A torcida estava começando a estranhar demais a ausência do holandês nos jogos recentes. Muita gente começou a questionar: será que ele ainda quer jogar no Corinthians? Será que já está pensando em sair? Será que a lesão era realmente tão séria assim? E aí veio a reunião. Uma conversa direta, sem intermediário, e o que saiu dela pegou muita gente de surpresa. Segundo a própria Gaviões, o Memphis explicou que a recuperação da lesão demorou mais do que o esperado por causa de erros internos cometidos durante o processo. Olha o tamanho disso. A própria organizada soltando uma informação dessas publicamente. Isso é muito pesado. Porque mostra que existe problema interno no departamento. E isso num momento onde o Corinthians simplesmente não pode errar. O time briga por Libertadores, briga por Copa do Brasil, tem pressão em cima da diretoria, tem pressão em cima da comissão, tem pressão em cima do elenco. E perder o principal jogador por problemas internos é algo gravíssimo. Agora presta atenção nesse detalhe porque ele muda completamente a história. A Gaviões deixou claro que o problema teria sido corrigido. E segundo eles, Memphis já está em fase final de recuperação. Ou seja, o retorno está próximo, só que ainda sem data definida. E aí começa outro problema. Porque o Corinthians segue sofrendo ofensivamente sem ele. O Memphis hoje não é só um jogador importante. Ele virou referência técnica, referência de decisão, referência de personalidade. E gostando ou não do estilo dele, os números provam isso. São 77 jogos, 20 gols, 15 assistências, 3 títulos. O cara participou diretamente da recuperação do Corinthians nos últimos anos. E isso pesa demais. Agora vem a primeira grande bomba dessa história. Porque durante a conversa, Memphis teria deixado muito claro que quer continuar no Corinthians. Sim, ao contrário de muita especulação, ele não falou em sair. Pelo contrário, disse que quer permanecer, quer ajudar, quer continuar no projeto. E segundo a nota da organizada, o atacante até estaria disposto a rever condições salariais. Isso aqui é gigantesco, porque normalmente jogador europeu em fim de contrato faz o contrário. Pede mais dinheiro, aumenta a exigência, força a saída. Mas nesse caso o Memphis sinalizou abertura. Só que existe um problema enorme no meio disso tudo. A diretoria ainda não avançou nas negociações. E isso começa a irritar parte da torcida. Porque o Corinthians demorou demais em várias situações importantes nos últimos anos. E o medo do torcedor é exatamente esse: deixar a situação se arrastar, até perder o jogador. Agora segura essa informação porque talvez seja a parte mais importante de toda essa história. Segundo a Gaviões, Memphis falou que espera uma conversa respeitosa e transparente da diretoria. Essa frase diz muita coisa. Porque quando um jogador faz questão de citar respeito e transparência, é sinal de que alguma coisa incomodou. E sinceramente, isso aumenta ainda mais a pressão em cima da diretoria do Corinthians. Porque estamos falando do principal nome do elenco. Um jogador internacional. Um cara que trouxe visibilidade mundial pro clube. Um atleta que movimenta marketing, mídia e torcida. E mesmo assim, aparentemente ainda não existe definição concreta sobre renovação. Isso não faz sentido. E aí entra uma parte que quase ninguém percebeu. O Memphis também teria pedido mais liberdade para trabalhar projetos de marketing ligados ao Corinthians. E aqui pode existir uma oportunidade enorme. Porque o Corinthians tem uma torcida gigantesca. Uma marca absurda, um alcance mundial. E o Memphis entende isso. Ele sabe o tamanho que o Corinthians tem. Então quando ele fala em projetos de marketing para gerar receita, ele não está falando só dele. Ele está falando de fortalecer a marca do clube também. Agora pensa comigo. Quantas vezes o Corinthians desperdiçou oportunidades gigantes nos bastidores? Quantas vezes faltou organização?
Planejamento, profissionalismo, e aí o torcedor olha para isso tudo e começa a ficar preocupado. Porque parece que o clube finalmente encontrou um jogador capaz de elevar o nível técnico e internacional da marca, mas ainda assim existe dificuldade para resolver algo básico, uma renovação. E calma, porque a história piora ainda mais. A própria Gaviões praticamente jogou a responsabilidade no colo da diretoria. A pergunta feita pela organizada foi direta. O clube pretende manter o jogador ou pretende deixá-lo sair? Isso é fortíssimo, porque mostra que até a torcida organizada percebe indecisão dentro do Corinthians. E quando a organizada entra publicamente numa situação assim, é porque o clima interno já está pesado. Agora imagina o impacto disso no elenco. Os jogadores acompanham tudo. Eles veem entrevista, veem bastidor, veem pressão, veem diretoria demorando. E isso gera insegurança, principalmente quando envolve o principal jogador do time. Só que tem um detalhe aqui que pode mudar completamente os próximos meses do Corinthians. Se o Memphis realmente voltar bem fisicamente, a pressão pela renovação vai explodir ainda mais. Porque o Corinthians depende muito dele tecnicamente. E isso fica evidente nos jogos grandes. O time muda com ele em campo. Tem mais qualidade, mais personalidade, mais imposição. E querendo ou não, o torcedor sente confiança quando o Memphis joga. Agora sem ele, o time sofre. E o pior, a torcida percebe. Chegando nesse ponto, o Corinthians está diante de uma decisão gigantesca. Renovar e transformar o Memphis numa peça central do projeto. Ou correr o risco de perder um dos jogadores mais importantes dos últimos anos por falta de organização. E sinceramente, se o Corinthians deixar o Memphis sair dessa forma, vai ser um desastre absurdo para a imagem da diretoria. Porque hoje não estamos falando apenas de futebol. Estamos falando de símbolo, marketing, representatividade, peso internacional. O Memphis colocou o nome do Corinthians novamente em destaque no cenário mundial. E isso tem valor, muito valor. Agora, claro, também existe o outro lado. O Corinthians vive problemas financeiros. Precisa controlar folha salarial. Precisa organizar a casa. Só que justamente por isso a situação precisava ter sido resolvida antes. Porque deixar tudo pro limite sempre transforma qualquer negociação numa bomba. E parece exatamente isso que está acontecendo agora. A verdade é que essa reunião da Gaviões acabou expondo muito mais do que uma simples conversa sobre lesão. Ela escancarou dúvidas internas, escancarou problemas de gestão, escancarou insegurança sobre o futuro do principal jogador do elenco. E isso preocupa demais o torcedor, porque dentro de campo o Corinthians precisa competir, mas fora dele, o clube também precisa mostrar força e organização. E hoje a sensação que fica é de instabilidade. Agora eu quero saber sua opinião. O Corinthians precisa renovar com Memphis Depay de qualquer jeito? Ou o clube deveria pensar no lado financeiro antes de tomar essa decisão? E outra, você acredita que a diretoria está demorando demais para resolver isso? Comenta aqui embaixo porque esse assunto ainda vai dar muito o que falar. E se você gosta de conteúdo direto ao ponto, sem enrolação e com bastidor forte do Corinthians, já deixa o like e se inscreve no canal porque aqui a gente acompanha tudo o que acontece no Timão de verdade. Porque essa novela do Memphis está longe de acabar.